Olá, eu me chamo Maiara Cerqueira e neste primeiro vídeo do canal falaremos sobre a morte no ordenamento jurídico brasileiro. Como sabemos, a personalidade civil se inicia do nascimento com vida e termina com a morte, que em nosso ordenamento jurídico pode ser declarada de três maneiras. A primeira, chamada de morte real, é a mais comum e de fácil constatação, uma vez que tem o corpo e assim é possível indicar a causa da morte e também emitir a certidão de óbito. Na segunda, chamada de morte presumida sem declaração de ausência, não se tem um corpo para atestar a morte, porém, em razão das circunstâncias em que a pessoa se encontrava, sua morte é presumível. O Código Civil, em seu artigo 7º, lista duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando a pessoa estava em perigo de vida. Podemos citar como exemplo, quando uma pessoa está numa ilha e essa ilha é atingida por um tsunami e o corpo, mesmo depois de várias buscas, não é encontrado. Outro exemplo é quando ocorre acidente aéreo. Uma explosão no ar, por exemplo, o avião explode no ar. Tudo indica que aquela pessoa embarcou naquele voo. Logo, sua morte será presumível. A segunda possibilidade é quando alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não retornar em até 2 anos após o término da guerra. Nos dois casos, somente será possível entrar com requerimento de declaração de ausência quando esgotadas as buscas e averiguações, e é a sentença que fixará a provável data da morte. Já a morte com declaração de ausência ocorre quando a pessoa desaparece de seu domicílio e não é possível saber se ela retornará ou se ela faleceu. Por isso, é um procedimento extremamente longo que conta com várias fases. Na primeira fase, o interessado ou Ministério Público informará ao juízo o desaparecimento a fim de que seja declarada a ausência e também feita a arrecadação dos bens com nomeação de curador, que neste caso poderá ser o cônjuge ou o companheiro da pessoa que desapareceu, não havendo cônjuge ou companheiro, os pais ou os descendentes, e na falta destes, caberá ao juiz escolher quem será o curador dos bens. Feita a arrecadação dos bens, o juiz determinará que sejam expedidos editais pelo período de 1 ano, chamando, o ausente para entrar na posse dos bens, e esse prazo se estenderá até 3 anos, caso o ausente tenha deixado procurador. A publicação dos editais será feita na forma prevista no artigo 745 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação: feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano, ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Finalizado o prazo de 1 ano ou de 3, no caso de ter deixado o procurador, sem que o ausente tenha retornado, passará para a segunda fase, que é de abertura da sucessão provisória. Nesta segunda fase, serão legitimados para requerer a abertura da sucessão provisória o cônjuge não separado judicialmente e igualmente o companheiro do ausente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte e os credores de obrigações vencidas e não pagas. Caso não haja nenhum destes, aí caberá ao Ministério Público requerer a abertura. A sentença que determina a abertura da sucessão provisória somente produzirá efeitos 180 dias após sua publicação e, logo que passe o trânsito em julgado, poderá proceder-se à abertura de eventual testamento deixado, bem como ao inventário e partilha dos bens deixados pelo desaparecido.
Se antes de realizar a partilha, algum bem móvel correr risco de deterioração ou extravio, o juiz poderá determinar sua conversão em bem imóvel ou em títulos garantidos pela União. Para que os herdeiros sejam emitidos na posse dos bens deixados pelo ausente, será necessário que prestem garantia mediante penhores ou hipoteca equivalentes aos respectivos quinhões, como forma de evitar que, caso o desaparecido volte, fique no prejuízo. Mas estão dispensados de prestar tais garantias os ascendentes, descendentes e cônjuges. Para evitar a ruína de algum bem imóvel, o juiz poderá autorizar sua alienação. Uma vez empossados nos bens do ausente, os herdeiros passarão a responder até o limite da herança por eventuais dívidas deixadas pelo desaparecido, bem como poderão representá-lo judicialmente em ações que foram ou vierem a ser propostas. Os frutos e rendimentos decorrentes dos bens deixados pelo ausente pertencerão ao cônjuge, ascendentes e descendentes. Por exemplo, o aluguel dos imóveis deixados pertencerão a estes. Eles não terão que guardar metade para caso o ausente retorne, diferentemente do que acontece com os demais herdeiros, que devem capitalizar metade do que for auferido para que, caso o desaparecido retorne, possam ser entregues a ele. Mas, caso o ausente retorne e fique provado que a sua ausência se deu de maneira voluntária e injustificada, perderá ele em favor dos herdeiros sua parte nos frutos e rendimentos. Já a terceira fase, chamada de sucessão definitiva, poderá ser requerida pelos herdeiros 10 anos após a abertura da sucessão provisória, mas, caso à época do desaparecimento o ausente já tivesse 80 anos, esse prazo será reduzido 5 anos. É importante ter em mente que com a sucessão provisória é passada a posse dos bens aos herdeiros. Já com a sucessão definitiva é passada a propriedade em caráter resolúvel, ou seja, se durante o período de 10 anos o desaparecido retornar, receberá apenas os bens existentes no estado em que se encontrarem os subrogados no lugar destes ou o preço que os herdeiros houverem recebido por eles. Passados 10 anos da abertura da sucessão definitiva, haverá a transmissão plena da propriedade dos bens aos herdeiros, e assim, caso o ausente retorne, os herdeiros nada terão que lhe devolver. É isso. Caso tenham gostado do vídeo, deixem seu like e também se inscrevam no canal.